O pastor tem pregado sobre a luta contra a religião, e eu quero trazer rapidamente alguns textos. Nós vamos ler bastante Bíblia, então fica a sua Bíblia aberta. Eu consigo aí, Vinícius, o stand que está, e passar versículos depois, se eu pedir, no final? Obrigado. Lucas 14, diz assim, verso 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, daquele jantar, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: chame, e diga que tudo já está preparado. Verso 18. E todos, um a um, começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Não me dê o convite porque eu não posso ir. O outro, segundo: comprei 5 juntas de bois e preciso ir vê-las, experimentá-las. Por favor, eu não posso ir. Verso 20. O terceiro disse: eu casei e portanto não posso ir. E então voltou aquele servo e anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, muito indignado, disse ao seu servo: vai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Disse o servo: Senhor, feito estar como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saia pelos caminhos e força-os a entrar, porque a minha casa vem a se encher. Porque eu vos digo algo que nenhum daqueles que foram convidados provarão da minha ceia. Verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, voltando e disse: se alguém quiser me seguir e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e também a sua própria vida, diga assim, igreja, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Vou pular aqui para o verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Repete assim comigo. Assim, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Amém? Pai, que o Senhor abençoe essa palavra venha falar aos nossos corações, como falou ao meu, e eu te agradeço por esta noite, no nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Irmãos, estudando essa palavra, nós temos falado sobre religião e sobre renúncia. Há uma grande diferença sobre ter um cristianismo como essas pessoas aqui desse texto e ter um cristianismo realmente de renúncia. Esse texto me ensina algumas verdades. É uma história onde Jesus está sentado e ele conta a história de uma grande ceia, que esse senhor estava muito feliz e ele queria fazer um grande banquete, preparou as melhores coisas e convidou os seus amigos, convidou as pessoas que ele conhecia. E então a Bíblia diz que o primeiro dá uma desculpa que ele não poderia ir. E ele começa a fazer grandes coisas. Eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. E então ele vai ao segundo, o seu servo, e o segundo também diz que tinha comprado alguns bois e ele precisava ver como estavam os bois. E o terceiro, quando ele chega para convidar, esse terceiro tinha acabado de casar. E ele fala: eu não posso ir. E quando aquele servo volta, ele conta isso para o seu senhor. Ele ficou com algumas emoções. Diga assim: triste, chateado
e diga nervoso. Tá? É uma parábola que representa Deus. É um texto que representa o Pai. O Pai todos os dias está nos fazendo convites. Todos os dias há um convite para nós. O Pai está nos chamando, tanto que a Bíblia vai dizer que nós vamos participar de um grande banquete. E o próprio Jesus, quando andou na terra, ele assentou à mesa, ele chamou os 12. Jesus sempre estava comendo em algum lugar, e ele fazia questão que as pessoas estivessem com ele. E então, esse texto me ensina algumas coisas. Diga assim: religião é muito diferente de renúncia. Religião é vir ao culto, ouvir a palavra. E essa igreja é uma igreja de palavra, glória a Deus. Irmãos, uma coisa que eu prezo, sempre louvo ao Senhor, que aqui é uma igreja bíblica. Eu vou em muitos lugares, nós gostamos de cantar, nós gostamos de adorar, nós oramos em línguas, é uma igreja renovada, glória a Deus por isso. Mas aqui é uma igreja bíblica, amém? Só que a religião me assento aqui, escuto a palavra, e amanhã é um novo dia, ou após o culto, já terminou o culto. E você vai para uma lanchonete, você vai para sua casa, você vai assistir talvez um resto do futebol. Não é pecado, não estou falando disso. Eu estou falando sobre você vir, saber de todas as doutrinas. Não posso ir com essa roupa. Nossa, não posso fazer isso. Eu tenho que levantar minhas mãos, eu tenho que cantar as canções, eu tenho que ir ao culto, chegar no horário certo. Eu sou um obreiro, eu tenho que pôr o crachá, eu tenho que me portar. Obediência. Mas se não houver, diga, renúncia. É só religião. É só religião. É vazio. E esse texto me ensina de algumas coisas que, para me provar que realmente eu estou, biblicamente, eu estou no cristianismo correto, precisa haver renúncia. E eu fiz um parâmetro da minha vida. Parece que nós não falamos mais disso. Está tudo bem, já acostumei a vir à igreja, já sei cantar as canções, já acostumamos a tocar os instrumentos, já acostumamos aqui com o telão, já acostumamos com a igreja, já acostumamos com a presença de Deus. Mas irmão, escute aqui, Deus ainda é santo, amém? Amém? Deus ainda é santo. E essa palavra me trouxe algo. Temor. Temor, doutor. Muito temor. De subir aqui, vocês quase não me vê. Eu tenho muito temor, eu prezo. Eu falo, quando eu tenho que preparar um sermão, eu fico 3, 4 dias. Nem futebol eu fico querendo ver. Temor, respeito, não é medo. Temor. E então, primeiro ponto aqui é a parábola do banquete. Diga assim: renúncia das desculpas. Que desculpa você tem dado para Deus? Nota que o texto: eles, porém, começaram um por um a apresentar o quê? Desculpas. Quem que estava chamando eles, irmãos? Diga assim: Deus. É o texto interpretado. Deus estava chamando eles. E eles começaram um a um a apresentar desculpas. O primeiro: comprei uma propriedade. O outro: comprei bois. O outro: casei. E o Senhor me perguntava: quais são as desculpas que eu ainda dou? Não é porque eu tenho 20 e tantos anos de convertido, mas eu dou desculpas. E para você que está aqui, qual é a desculpa que você ainda dá de não ir para um curso de batismo? Qual? Não estou pronto. Há alguém pronto aqui, irmãos? Quem já batizou aí, você estava 100%? Só existe um perfeito, quem que é? Quem? Só. Mas nós gostamos de dar o quê? Desculpas. Não posso. Qual que é a desculpa? Porque você ainda não está em uma célula. É segunda, eu não posso ir. Irmão, tem célula aqui na igreja segunda?
Tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Tudo então é, diga, desculpa. Então as desculpas impedem de você participar de um grande banquete. E o religioso, quando começa a virar muito visitante, ou ele começa a ver muitas coisas, fica muito estudioso, repete assim comigo, ele acha que não precisa mudar. Quem aqui precisa mudar? Pensei que eu levantaria a mão sozinho, misericórdia. E parece que cada dia que Jesus está ficando mais perto, eu estou ficando pior. É só eu. Cada dia eu me sinto mais pecador. Parece que está funilando, filha. E eu olho no espelho, eu falo, cara, hoje eu não orei em línguas. Hoje eu li só um versículo da Bíblia e eu me sinto frio. E eu falo, qual que era a desculpa porque eu não li a Bíblia? Porque eu fiquei, olhem para mim, rolando a tela do TikTok. Nossa. Por que para rolar a tela do TikTok a gente não tem desculpa? Não é assim? Tem uns que até dança. Por que nós damos desculpas para Deus? Por quê? Isso é sério. Sabe, religião, irmãos. O que a religião prega? Repete assim comigo. Seja feliz. Eu mereço. É assim. Tudo vai dar certo. Você vai vir cá, o obreiro vai orar, você vai sair com um carro novo. Você vai orar, a cura vai vir. Tem gente que só gosta de bênção. Tudo vai dar certo. Eu não entendo esse evangelho não, que comigo até hoje é só luta. Só luta. É luta, luta, luta. Mas Jesus é comigo, amém, irmãos? Jesus é com você, glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Venceu o mundo, mas é luta. Então quando fala que essa religião, ela não gosta de pregar renúncia, é um evangelho que venha como está e permaneça do jeito que você está. Não precisa mudar. E é isso, irmãos, é um evangelho gostoso, porque se a gente confronta, as pessoas saem. Se a gente corrige, as pessoas saem. Então é um evangelho moderno, uma religião que está contradizendo a renúncia. Irmãos, na minha época, misericórdia, Disney, Coca-Cola, escrevia lá, alô diabo. Eram umas coisas loucas. Mas, sim, me desculpa, de certa forma era até interessante. Porque hoje tudo pode. É a placa do crente religioso. Tá de boa. Não é bem assim não. É muito salgado. Não, que isso. O evangelho modernizou, pastor. O senhor está meio por fora. A gente tem que modernizar a igreja. Deus não mudou. Deus não mudou. E a igreja não mudou. O evangelho não mudou. Jesus não mudou. De Gênesis a Apocalipse continua sendo a mesma Bíblia. E Deus é santo e a gente precisa ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Só isso. Renúncia. Então a religião hoje ela é voltada para os nossos prazeres, o nosso ego. E aí se nós oramos e Deus não atende, a gente apela. Não é verdade? A gente faz beicinho. Então contradiz a renúncia. Repete assim comigo. Deus me entende. Amém? Mas Ele não pactua com o seu pecado. Pegaram? Ele me entende. Mas Ele não tem pacto com o meu pecado. Não tem. Então eu preciso pegar aqui e parar de dar desculpas. Diga assim comigo. Deus, a partir de hoje eu vou parar de dar desculpas. Todos aqui podem orar. Você pode dar uma glória a Deus? Todos aqui podem ler a Bíblia. Você pode dar uma glória a Deus? Todos podem vir no culto presencial. Pode dar uma glória a Deus? Culto online, irmãos, é para quem está numa dificuldade. Amém?
Às vezes, numa viagem, a pessoa passou uma cirurgia, a pessoa está com uma dificuldade de mobilidade, ela fica em casa e assiste os cultos, amém? Não é para nós não, irmãos, nós temos que estar aqui pulando na frente, glorificando Jesus. Porque aqui tem banquete, amém, irmãos? Então para de dar desculpa, fecha uma nuvem lá em Campo Belo, vai chover. Vou não, que eu fiz chapinha. Para de dar desculpa, irmão. Ah não, não gosto daquela música lá não. Mas você tem que gostar, a música é para Jesus. Não gosta daquele pastor lá não, irmão. Não precisa gostar de mim não. Eu até prego pouco, Samuca. Você tem que gostar de Jesus. Você tem que amar as coisas que Deus tem. Estão comigo aqui, irmãos? Você pode dar um amém, glória a Deus aí? Não precisa ficar triste não, que Deus ama todos aqui. Só que tem que ter a renúncia. Então, e o texto é bem enfático. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, diga tudo. E a primeira coisa que nós temos que renunciar nessa noite fala desculpas. Vamos parar de dar desculpas no nome de Jesus? Desculpas. De perdoar. Ah, não perdoo não, porque foi a pessoa que me ofendeu. A Bíblia diz que perdoe aqueles que te ofenderam. É bíblico. Ah não, eu não... Não, irmãos, pare de dar desculpas. Você não dá desculpa para ganhar dinheiro. Você não dá desculpa para comer um bom lanche. Você não dá desculpa para fazer coisas que você gosta. Tem gente agora, ó, igual pipoca pulando aí. Vai longe lá pro Rio de Janeiro e gasta rios de dinheiro. Aí você fala assim, conferência. Quanto que é? R$20. Oa! Estou errado? Vou usar um ditado antigo. Fala, Deus. Para de dar desculpa, irmão. Quem dá desculpa é porque não tem caráter. É melhor você falar, não quero e não vou. Não quero, não vou não. Porque a Bíblia nos ensina que a palavra do crente é sim, sim. Sim, sim. O que passar disso... Então pare de dar desculpas. Grave isso aí, se quiser anotar. Renúncia das desculpas, nunca mais no nome de Jesus. Não vou na academia amanhã não, porque é feriado. Tem academia aberta, irmão. Não tem academia não? A pista de caminhada não saiu daqui, você pode ainda caminhar. Aí depois está aí com problema de saúde. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpa para os seus filhos. Eu não tenho tempo. Você tem tempo para o seu filho. Você tem tempo para a sua esposa. Você tem tempo para o seu marido. Amém, igreja? Então não fique dando desculpas. Não fique lá enrolando. Seja direto no nome de Jesus. Segundo ponto. Repete comigo. O preço da renúncia. O texto diz assim. Esse falou muito comigo. Se alguém vem a mim, diga assim, ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o quê? Quem está falando isso aqui? Oi? Jesus, Deus, amém. Sou eu? Não, porque o texto é para mim. É para mim, Mariana. Não posso ser discípulo. Não posso ficar pagando aqui de bonzão se eu amo mais as coisas. E amamos, filho. Ah, não posso não. São idólatras, porque, diga, religião tem muita coisa a ver com idolatria. Pastor, eu não tenho imagens mais, eu não vou lá nas outras religiões. Não, mas você é idólatra, talvez eu fiz uma anotação de dependência excessiva. É uma idolatria emocional. Esse texto me ensina, coloquei, que eu coloco pessoas ou circunstâncias sempre, diga sempre, acima de Deus. Quando você tem algo, um problema, uma situação difícil, vou provar seu coração agora. O que você faz primeiro? Pastor, eu ajoelho. Glória a Deus por sua vida.
Eu entro no meu quarto, eu abro a Bíblia, peço a Deus uma resposta. Não, pastor, rapidão já manda um WhatsApp. Mãe, me socorre. Pai, misericórdia, faz um pix aí. Ô pastor, ora aqui que o demônio está aqui em casa. Quer dizer que às vezes Deus não é o número 1. Você é o número 1 na minha vida. Deixa eu ligar para a tia Ana. Vem cá, tia Ana, corre. Quem está pegando? Irmãos, nós temos livre acesso a Deus. Então, quando ele diz isso aqui, o preço da renúncia é que muitas vezes nós temos que passar aquele momento, diga, de deserto, aonde só está você e Deus, mostrando dependência dele. Irmão, você olhar para mim, olhem para mim, de quem que você depende? Eu tenho uma esposa maravilhosa, nossa, nem tem defeitos que ela é humana, mas eu sempre digo para ela, Jesus Deixei bem claro quando eu fui casar. Tem dia que eu durmo na igreja. Tem dia que eu durmo no monte. No início do meu casamento, nós era uma bênção. Você sumiu. Você lembra quando eu comentei para você que Jesus é o número 1? Aí ela, então eu vou começar a ir com você. Aí ela vai comigo. Honro meu casamento, honro minha esposa, minha mãe, minha família. Mas a minha segurança, diga assim, a minha segurança tem que ser Jesus. E há um texto que diz, Jeremias 17:5, maldito o homem que confia em outro homem. Então, quando Jesus fala o preço da renúncia, é que a gente deposita confiança demais nas pessoas e as pessoas falham. E aí as pessoas saem da igreja, as pessoas ficam chateadas, as pessoas não conseguem ver Deus, porque Deus me deu, na hora da oração, eu fazia o texto, Deus me lembrou de uma frase, irmãos, eu não uso ela, mas se você usa, amém. Aquela pessoa é o meu porto seguro. Existe essa frase? Jesus é o seu porto seguro. Deus é o seu porto seguro. A Bíblia é o seu porto seguro. O céu é o seu porto seguro. Porque as pessoas falham. Tenha amigos, ame sua mãe, ame sua esposa, ame sua família. Não estou falando sobre isso, amém, igreja? Mas quando nós colocamos como uma idolatria a limitação humana, que o nosso coração está sendo enganado a pessoas que amam tanto, aí aquela pessoa falha, Bebeto. Ela decepciona. Gosto demais de você. Aí de repente você falha de alguma forma. Aí eu decepciono. Mas se eu amo ele, mas entendo que ele é falho e que Deus está acima dele, vou te olhar como uma pessoa imperfeita. E tudo que você fizer eu vou continuar te amando. Você não deposita tanta confiança assim. Estão comigo aqui, irmãos? Então diga assim, preço da renúncia. Diga, é alto. Ah, mas Jesus já morreu na cruz. Morreu para te salvar. Porque o evangelho, irmãos, é tomado por esforços. Você tem que vir à igreja, você tem que orar, precisamos jejuar, precisamos pagar o preço, é todos os dias. E então, irmãos, nós precisamos entender esse preço, ele é alto. E se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Abraão saiu da sua terra, Moisés teve uma prova, ele saiu lá do Egito, ele foi para o deserto, ele subiu ao monte, recebeu as placas, ele foi perseguido. O Jesus foi para o deserto, Jesus foi caluniado, Jesus carregou uma cruz. Se todos esses tiveram que pagar um preço, eu não estou entendendo o evangelho que a gente está vivendo. É um evangelho muito fácil. E não é fácil. Porque há um versículo. Porque a porta que leva ao céu, ou o caminho, ela é o quê? Ela é o quê? Porque o caminho largo leva à perdição. Lá em cima, o caminho largo leva à perdição, mas o estreito leva ao Senhor. Então, muitas vezes fala assim, o negócio está estreito. É o evangelho. É o evangelho. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que hoje estão lutando com seus demônios, que queria estar sambando, mas ela renunciou ao carnaval e está adorando Jesus. Essas para mim são guerreiras. Eu já fui do mundo, irmãos. Alguém aqui já pulou um carnavalzinho aí? Ninguém levanta a mão, né? Ah lá, ó. Deu uma, né? Que isso, irmãos? Ficava doidinho.
No início da minha conversão, estava lá na igreja orando, e a mão, amanhã eu vou. E ia. Chegava lá, chorava, voltava para a igreja. Hoje não, graças a Deus, renunciei mesmo. Alguns é a bebida. A boca, né? Abre uma latinha em algum lugar, o irmão até fala assim, ó, nosso Deus. Sai, Satanás. Diga, renúncia. Tem um preço. E diga assim, vale a pena. Você crê nisso? Vale a pena. O problema é que a gente acha que é pesado. E não é. Não é. A Bíblia fala que Eliseu queimou tudo. O pastor até pregou esses dias. Tudo. Tudo. Porque ele sabia do preço. Tudo. Não volto mais. Tudo, tudo, tudo. Ele não queria saber de mais nada. Abraão saiu da sua parentela. A Bíblia diz que ele deixou os seus parentes. E foi, só levou o sobrinho lá, que ainda deu um problema. Que Deus falou assim, não leva ninguém não. Às vezes você vai ter que caminhar um pouquinho sozinho. Deus está falando com alguém aqui. Às vezes, escute aqui, feche seus olhos um minuto. Você vai precisar caminhar sozinho. Para silenciar todas as vozes do mundo. Mas você vai ouvir uma voz. Você vai ouvir a voz de Jesus. Às vezes o deserto não é morte. O deserto é um treinamento. É um isolamento que Deus vem e te amadurece. Que Jesus fale com todos aqui. Pode abrir seus olhos. Não é estar sozinho. Diga assim, renúncia do eu. Então quando fala de renunciar, há um preço. E nós, diz assim, Lucas 14, 27, vamos repetir comigo? Vamos ler bonito agora? Aquele que não... Qual é a sua cruz? 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 Você que me assiste, qual é a sua cruz? Vocês aqui. Porque não pode ser discípulo de Jesus se não carregarmos a nossa cruz. E o que é isso? Diga, orgulho. Renúncia do meu eu. Renúncia do que eu era. Não posso mais olhar para trás. Eu tenho que pegar aqui e caminhar para Jesus. E ela tem um nome: autossuficiência. Autossuficiência. Vontade que eu tenho, as minhas vontades, a vontade da minha carne. A religião nos ensina que podemos andar com Jesus cheios de raiva, cheios de pecado, cheios de ego, cheios de orgulho, de qualquer forma, aparentando um status que não é, diga que não é, a cruz. Todos nós temos que carregar uma cruz, amém, irmãos? Todos nós temos que carregar. O problema é que a gente quer deixar essa cruz para alguém carregar. E um dia eu vi um desenho, e esse desenho mexeu muito comigo. Era um vídeo que o rapazinho carregava, talvez você já viu, podia até ter colocado aqui. Ele carrega, ele vai achando meio pesado, e ele vai cortando a cruz. Não sei se vocês já viram. E ele vai diminuindo a cruz, e ele vai diminuindo a cruz. E quando ele chega, ela é um toquinho, só que tem um abismo. Aquele abismo era salvação? Era do tamanho da cruz. Agora aquele toquinho não pode pôr no abismo, ele não passa. Amém? Todos nós temos que carregar a cruz. Todos nós temos que renunciar esse eu, eu falo que é um eu maligno. E ainda diz assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, o quê? O quê? E o que é perder a vida? É morrer, irmãos?
vou ali, misericórdia, não é não. É perder mesmo, é entregar. Por isso que a gente fala assim, ó, quem quer entregar a sua vida para Jesus? É você dar o seu direito, dar o meu direito para Jesus. Então agora você não tem direito mais. Sabia disso? Nem questionar mais? Eu nem questiono Deus, filho. As coisas estão pegando, os adolescentes aqui é massa. Depois nós vamos pular aqui na frente, daqui a pouco. Eles gostam. Nem direito eu tenho mais. O trem você já levanta segundo, o trem está pipocando, diabo para um lado, Satanás para o outro, que é a coisa errada. Aí eu olho e Jesus falou assim: você não entregou a sua vida para mim? Eu falei: entreguei, deixa comigo. Aí eu descanso. Deixa com Jesus. Porque se você quiser salvar a sua vida, primeiro você precisa perder. E essa vida que ela é perdida é aquela vida do velho homem, irmãos. Aquela vida, aquele homem mau, aquele homem mentiroso, aquele homem que bebia, aquele homem que prostituía, aquele homem que era religioso. Ela acaba, você precisa matar aquele velho homem. Efésios, dá para colocar para nós, por favor? 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir do velho homem que se corrompe por desejos. Então, quando eu tenho essa renúncia ali, eu estou dizendo que aquele homem era enganador. Continua. E devemos ser renovados no nosso modo de pensar e revestir-se do novo homem, criados para ser semelhança a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Olha aqui, irmãos. Diga assim: carregar a cruz é deixar a mentira, falar a verdade ao próximo. Continua. Quando vocês ficarem irados, fala assim: devo lembrar da cruz. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Lembre, você tem uma cruz. Renúncia, renúncia. Continua, Estênio. E não deem lugar ao diabo. Não deem. Tem uns filmes que os exorcistas, aquelas coisas, eles pegam uma cruz lá, não sei se vocês já assistiram, e eles ficam lá, né, fazendo exorcismo com a cruz. De certa forma está certo, que você está ali protegido, você está com a cruz, amém, irmãos? Não deem lugar ao diabo. Continua. O que é furtar, irmãos? Oi? Roubar. Dízimos e ofertas? Não sei, é Bíblia. Trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Mais 2 versículos, 29. Nenhuma palavra, diga, nenhuma palavra, nenhum palavrão saia da minha boca. Sai daqui do culto uma bênção. Lembre que você vai sair daqui, você carrega uma cruz. Glória a Deus. Não ouvi glória a Deus. Aí seu menino aprontou, chutou o trem, quebrou lá, e você, opa, bênção. Carrega a sua aqui também, filhinho. Não é xingar o menino não, gente, glória a Deus. Nenhuma palavra, ou palavrão, ou palavra torta, ou torpe saia da boca. Ora aí na sua boca e fala assim: Deus, abençoa os meus lábios. Tem como glorificar a Deus e xingar? Quem faz isso é religioso. A religião, irmãos, me desculpa, não muda nada. Renúncia muda. Edifique os outros conforme a necessidade. Isso é uma bênção, filho. Isso é uma bênção, irmão. Deus te abençoe. Você é abençoado, hein?
Você é abençoado. O irmão está te fazendo raiva. Você é abençoado, hein? Mas não saia nada da sua boca que seja torto. Glória a Deus, irmãos. Diga, carregar a cruz é renunciar, irmãos. Pode voltar para mim o texto lá, o slide, estou terminando. Multidões vivem a religião e não querem, vira para o irmão e fala assim: vamos renunciar? Vamos? Às vezes lá em casa o papo é assim: o que vamos renunciar essa semana? Que a Ana Márcia é professora dos jejuns, Stênio. É jejum intermitente semana inteira e eu estou penando. O que nós vamos renunciar essa semana, Dudu? O doce? Não. Ela: vamos? Então vamos. A Coca-Cola? Diga, renúncia. Ao ouvir isso, muitos, olha isso aqui, o pastor está meio salgado hoje. Não, irmão, estou levinho. Vocês não viram pregar ainda na porrada? Estou tranquilo. Eu falo isso porque eu abro a Bíblia, irmãos. Talvez eu quero ler Bíblia com vocês, porque eu não recebo uma palavra às vezes me afagando. Tiaguinho, todo dia eu estou ruim. Esses dias eu li lá, aí caiu lá nos dízimos e ofertas. Eu abri de novo, caiu em Malaquias. Eu falei: Deus, eu estou dando dízimo. E lá assim, ó: não roubará o homem a Deus. Cara, e eu futiquei. Eu estava recebendo um dinheiro, Anabás, e não estava dando dízimo. Para mim. Aí eu falei: opa, agora vai outra palavra aqui. Não adianta orar em línguas, expulsar demônios, ficar profetizando. Chegar lá naquele dia: Dudu, eu não te conheço. Eu falei: oa, Ana Márcia, eu estou em pecado com você. Uai, Dudu, você não está lavando as vasilhas aqui não? Não, vou lavar aqui, peraí. Também? Tá, porque senão suas orações nem são atendidas. Coríntios. Aí eu vou lá. Então, raramente eu estou abrindo a Bíblia aqui, está sem coisa boa para mim. Por quê? Aí os discípulos, ao ouvirem isso, prestem atenção, tudo isso que eu contei, as desculpas, não posso ir, carregar a cruz, olha o que eles disseram: dura é essa. Quem pode suportá-la? Quem aqui pode suportar a palavra de Deus? Dá uma glória a Deus. Porque se ela é dura para você, irmãos, então não renuncie. Não sei o grande dia. Daquela, João 6, 66, 67. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Oi? E deixaram. E Jesus então pergunta para mim, para vocês e para muitas pessoas: vocês também vão me abandonar? Eu não. Eu não vou abandonar Jesus, irmãos. Nunca. Mas Jesus faz a pergunta, porque as pessoas querem uma religião, as pessoas querem o que é cômodo, não pode confrontar, não pode falar isso. Ah, irmãos, o carnaval tem demônios lá. Tem ou não, irmãos? Não tem não. É alegria. É alegria com o cão. Não pode falar isso não, pastor. As pessoas se ofendem. Amém. Mas no grande dia, não peça ajuda para Jesus, porque aquele que se envergonhar dele aqui será envergonhado lá. Mas aquele que exaltar Jesus aqui vai ser lembrado lá. Jesus vai lembrar de cada um de vocês lá e vai falar assim: vinde benditos de meu Pai, à direita as ovelhas bonitas, venham e reinam comigo para todo sempre. Amém, irmãos? O preço da renúncia vale a pena. Mateus 19, 27, diga assim: recompensas das renúncias.
Então você fez renúncias na cruz, doeu, das suas desculpas. Ah, pastor, é só renunciar, o que é que eu vou ganhar? Diga assim, tudo. Não ouvi, com fé, fala tudo. Quem crê aqui? Eu amo esse texto. Depois que eu descobri ele, estou tentando achar e ficar orando nele. Então Pedro respondeu, nós renunciamos tudo, deixamos tudo, e o que será de nós? Ah, o pastor então falou que eu tenho que ir na célula, o pastor falou que eu tenho que batizar. Eu não, irmãos, a Bíblia, eu só estou ensinando. Ah, o pastor falou que eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, o pastor falou que eu tenho que dizimar e ofertar, o pastor falou que eu tenho que fazer dançar lá na frente, o pastor falou que eu não posso ir no carnaval, o pastor falou que eu tenho que mudar minhas roupas, o pastor falou que eu tenho que vigiar. Glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus? Era o que Pedro estava perguntando. Eu deixei tudo. Olha isso aqui, irmãos. Fique de pé no seu lugar.